Boa tarde a todos. Convidamos todos a atenção para a gente retomar e iniciar os serviços e os estudos da parte da tarde. Primeiramente, antes das apresentações, meu nome é Matheus Lucato de Campos, sou juiz de direito da comarca de Olímpia, aqui nossa vizinha, e compareço aqui a esse encontro, encontro metropolitano, a nova lei de licitações e sua aplicação nas câmaras municipais. Compareço aqui por iniciativa e convite do meu amigo, agora doutor Estevão, o diretor jurídico da Câmara Municipal de Rio Preto, com quem estudei na graduação de Direito na Universidade Estadual de Londrina e com quem trilhei alguns caminhos, desde os estudos para concursos, desde os debates acadêmicos e desde as conversas informais relacionadas à amizade mesmo. E hoje tenho a honra de partilhar uma mesa de cunho acadêmico, cunho científico com ele, que também nos auxilia no mestrado, nos auxilia nas pesquisas acadêmicas, com quem troco ideia também. O Estevão, que tem um perfil acadêmico claro e que a gente admira também o currículo e os estudos que ele desenvolveu até fora do país. Então, por isso, esse breve agradecimento é uma honra e estou muito feliz. É a primeira vez que compareço a esse espaço público e a primeira vez por convite do Dr. Estevão, que promove um debate e promove um encontro de grande valor para todos nós funcionários públicos e para todos nós funcionários públicos, advogados, operadores do direito, que temos de lidar com os temas relacionados à coisa pública. E nesse início, também a gente gostaria de agradecer às autoridades aqui presentes. A gente gostaria de agradecer a presença do doutor Carlos Romani, promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Gostaríamos de agradecer também a presença do Dr. Vinícius Siqueira Pardo Rodrigues, procurador legislativo da Câmara Municipal de Neves Paulista. E gostaríamos de agradecer também ao Dr. Marcelo Zola, assessor jurídico da Câmara Municipal de Tanabi. Ficam os nossos agradecimentos pela presença. E, retomando o início dos trabalhos desta tarde, a apresentação relativa às adequações à nova lei na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Os dois expositores serão a doutora Danatiele Luiza Moitim, que é procuradora legislativa desta Câmara Municipal de Rio Preto, e em seguida também o doutor Estevão Pietro, que é diretor jurídico da Câmara Municipal de Rio Preto. Então, com o início da palavra, o início da exposição, doutora Danatiele, por favor. Boa tarde a todos e todas. Agradeço e faço uma saudação especial às autoridades presentes. Agradeço a gentil introdução e vou tentar ser o mais breve possível. Nós tivemos alguns contratempos com o horário, né? Os temas, eles são complexos mesmo, né? Talvez os senhores saiam daqui com a sensação de que tem muita coisa ainda que ficou sem explicação, mas é natural. O Dr. Tiago Marrara falou com bastante propriedade na parte da manhã, que são 50 dispositivos expressamente exigentes de uma regulamentação. Então, esse é só um fragmento, é um início de conversa entre todas as câmaras, todas as autoridades que estão presentes, para que a gente trabalhe de forma interfederativa para editar as regulamentações necessárias. Tá? O tema que ficou de minha responsabilidade é o plano de contratações anual. Fico muito contente de ver que vários setores jurídicos de câmaras estão presentes, porque me compadeço da dificuldade que os senhores enfrentam nesse processo de regulamentação. É uma regulamentação extensa, é uma regulamentação desafiadora, e até por isso eu peço licença para, muito brevemente, expor quais foram as nossas regulamentações feitas até agora. Os senhores não estão sozinhos.
Nós não temos uma regulamentação unificada. Essa regulamentação ela está sendo feita de forma fragmentada, justamente priorizando o que é mais relevante para a nossa realidade. Então, inicialmente, nós temos a Ordem de Serviço 4 de 2021, que foi o alerta que o Dr. Mahara fez na parte da manhã, que era a regulamentação mais urgente, conceito de bens de consumo comuns e de luxo. Se essa regulamentação não tivesse sido editada nos 180 dias posteriores a 1º de abril de 2021, todos os poderes, todas as esferas de governo estariam proibidas de realizar aquisições de bens de consumo. Então, se tem alguma Câmara Municipal aqui que não fez essa regulamentação ainda, nós sugerimos com urgência que isso seja adotado, até para evitar algum entrever, algum questionamento por parte do Tribunal de Contas na análise das contas anuais. Tá? Essa foi a primeira regulamentação que nós fizemos em setembro de 2021. Nós passamos por um período de participação em cursos, capacitações, e aí, com a ajuda especificamente do Dr. Estevam, que a partir de 2023 assumiu a direção dos trabalhos da diretoria jurídica, a comissão de contratações, a antiga comissão de licitações, os gestores de contratos e o controle interno, o trabalho de regulamentação acabou se tornando mais efetivo a partir de 2023. Então, nós temos uma série de atos da presidência que foram editados, começando pelo ato 2, que é o marco temporal, seguindo aquele decreto que foi editado no começo do ano pelo governo do Estado, que estabelecia a escolha da legislação regente até o final de março, para poder soltar o edital até o final do ano, que acabou, em razão de toda aquela movimentação que foi verificada no Congresso Nacional, sendo prejudicada e revogada. Esse foi o nosso primeiro movimento. Posteriormente, nós editamos um ato específico do plano de contratações anual. O ato 4, que acaba sendo um regulamento mais geral, até seguindo as diretrizes do Poder Executivo, tratando de atos preparatórios, então pesquisa de mercado, o próprio ETP, a elaboração do plano de contratações, aspectos auxiliares, né? Os procedimentos auxiliares, que são o sistema de registro de preços, credenciamento de entidades, PMI. Fizemos uma regulamentação mais específica, programa de integridade a ser exigido das empresas contratadas, né, na consecução das suas atividades internas, até porque nós temos uma lei municipal que trata de quais são as obras e serviços de grande vulto para fins de exigir esse programa de integridade. Até para os interessados nós podemos passar, juntamente com todos esses documentos, a numeração da legislação para ser implementada nos municípios de origem dos senhores. Dispensa eletrônica. E aí o ato 5 foi um momento em que nós divergimos um pouco da prefeitura. Nesse momento, já tinha sido prorrogada a vigência da 8666, da 10.520, mas nós entendemos que seria interessante, até o final do ano, começar a fazer esses passos iniciais de elaborar os ETPs, testar como que seriam esses procedimentos na nova lei de licitações, e aí, em razão disso, nós estabelecemos que a nossa autonomia nos permitia não aguardar o mesmo prazo estabelecido para o Poder Executivo. Hoje, esses prazos se convergiram, nós tivemos algumas observações com relação ao nosso sistema de portal de compras, então nós também estamos aguardando, para a realização dos procedimentos, o final do ano. Mas nós estabelecemos lá atrás esse marco inicial em que nós testamos elaboração de ETPs, de termos de referência e outros documentos auxiliares com base já na nova lei de licitações. Depois disso foi editado o ato da presidência 6, atualizando as hipóteses em que o ETP é dispensado. Não vou entrar em maiores detalhes, porque esse é um tema que vai ser abordado com muita propriedade pelo Dr. Estevam.
e as situações em que é possível a dispensa da análise jurídica. Então, aqueles casos em que existe uma minuta contratual que já foi aprovada anteriormente, a ser utilizada como uma minuta padrão pelos setores interessados, ou as compras de pequena monta. Então, em razão do valor, dispensa-se a análise jurídica caso a caso, né? E, finalmente, o ato 7 de 2023, que foi o mais recente, que diferiu a aplicação, então, da nova lei de licitações para 2024, seguindo justamente a prorrogação promovida pelo Congresso Nacional. A resolução 1283 fez uma última alteração para fins de reestruturação organizacional. Nós sabemos que cada Câmara aqui tem uma realidade diferente. Nós temos Comissão de Gestores de Contratos e hoje a Comissão de Contratações. Como essa regulamentação específica dispunha sobre gestão de pessoas, número de membros que compõem cada comissão, nós fizemos por resolução e não por ato da presidência. Mas nós já fizemos e hoje as comissões já funcionam com essas alterações sensíveis, mesmo à frente de processos tocados com base na legislação antiga, seguindo o desenho almejado pela nova lei de licitações. Tá? Então, estão pendentes, em razão de adequações que estão sendo feitas no portal de compras do município, o regulamento do pregão e da concorrência eletrônica. Esse é o nosso cenário atual. Só passando brevemente, e agora nós vamos entrar especificamente no plano de contratações anual. Acho que a dúvida de todos, principalmente quando se iniciou o processo de discussão do que deveria ou não ser feito com base na nova lei é: eu preciso fazer um plano de contratação? Como que funciona? É uma faculdade da administração? Porque esse plano de contratações não é nada novo. O governo federal, os poderes legislativo, executivo e judiciário já seguiam isso desde 2009, 2010. Né? Fizeram adequações nos últimos anos, mas a última diferença é que, a partir de 2021, essa previsão veio específica em uma norma geral também para estados, Distrito Federal e municípios. Aí surge a dúvida. O artigo 12, inciso 7º da nova lei de licitações, diz que, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano de contratações anual. Então, muita gente fez essa primeira leitura, poderão, facultativo. Não tenho necessidade de seguir. Veio uma outra leitura. Parágrafo 1º. O plano de contratações anual deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente na realização de licitações e na execução de contratos. Ou seja, em que pese esse aspecto facultativo inicial, o parágrafo 1º, na verdade, vincula as licitações e os contratos a serem executados à existência do plano de contratações. Isso é uma coisa que ainda não é muito uníssona na doutrina, mas para quem passa por fiscalizações do Tribunal de Contas, o que nos importa não é só a lei, não é só a doutrina, são as orientações da Corte. E aí surgem dois comunicados especificamente de 2023. O comunicado número 12, que alerta todos os órgãos fiscalizados sobre a necessidade de formularem plano de contratações anuais para observância dos princípios de eficácia, eficiência e efetividade, bem assim como o valioso subsídio para a elaboração de suas peças orçamentárias. Quando nós lemos comunicados do Tribunal de Contas, nós sabemos que todo alerta, no fundo, é uma obrigatoriedade. E aí eu fiz questão de grifar o último trecho, porque a gente vê que o PCA ultrapassa aspectos de planejamento. Isso vai ser cobrado na fiscalização da peça orçamentária. Por quê? Quando eu faço um plano de contratações, eu tenho um valor estimado para essas contratações. E isso vai estar necessariamente refletido na minha peça orçamentária. O que o Tribunal de Contas, por meio da fiscalização anual, vai fazer?
Me passa o seu plano de contratações, me passa a sua LOA. Quero ver se as duas batem. É um princípio de planejamento. Então, entendam o seguinte, esse instrumento não é só interno, ele é externo e de fiscalização orçamentária. Então, tomem bastante cuidado. Essa informação, inclusive, foi reiterada no comunicado SDG 34, da metade do ano, que recomendou que as câmaras municipais e todos os demais órgãos jurisdicionados empenhassem esforços na parte de planejamento. Vejam, isso é antes do procedimento licitatório. Nós não estamos falando apenas em aspectos jurídicos. Ouso dizer, inclusive, que o PCA é um dos poucos instrumentos que são menos jurídicos e mais técnicos em outras áreas. Então, dentro do planejamento, elaborar o PCA, que vai subsidiar a confecção das leis orçamentárias. Então, mais uma vez, aquela ideia atrelando planejamento, gasto e orçamento público, abranger todas as contratações previstas, e aí é lógico que eu só vou colocar no plano de contratações anuais aquilo que eu posso prever com antecedência, porque o plano é sempre realizado, elaborado e aprovado para as aquisições do ano seguinte. E são aquisições que eu tenho como antever. Se um caminhão perde o controle, desgoverna e bate no muro da Câmara, derruba o muro, eu vou ter que esperar o processo de alteração do plano de contratações anual para fazer essa reforma? Não. Isso é uma despesa não prevista. Então, por óbvio, não tem como entrar no PCA. Eu não vou ter que aguardar. Essa é a lógica. O que eu posso antever de um ano para o outro? Posso antever serviços de mão de obra terceirizada? Posso antever contratação de sistemas de gerenciamento? Aquisição de imobiliário, aquisição de veículos, aquisição de material de papelaria? Então, isso vai integrar o PCA. Ele estabelece um rol de elementos mínimos que eu vou passar com os senhores nos slides posteriores. E, por fim, a obrigação de divulgação no sítio oficial e no PNCP. Tá? Então, são duas divulgações. Uma automática no PNCP, que os senhores vão ter que contratar um sistema para fazer essa integração. As câmaras municipais e os outros órgãos públicos que estão submetidos à nova lei de licitações não têm como fazer a inserção direta nessa plataforma, tem que ser por meio de um sistema de integração, e no sítio oficial, conforme o regulamento estabelecido. Alguma divulgação tem que ter. Como essa divulgação vai ser feita no sítio oficial, vai fazer parte do regulamento. E aí nós entramos na questão de regulamentação. Nós vimos o PCA como planejamento e agora como regulamentação, com um alerta. Os regulamentos que forem feitos, e aí eu falo isso especificamente para os meus colegas da área jurídica, têm que ser feitos com uma linguagem simples, clara e objetiva que diminua incertezas. Não adianta eu fazer um regulamento com linguajar rebuscado, que a pessoa que lá na ponta vai ter que pegar, estudar, analisar e aplicar, não entenda. Então, o mecanismo que nós utilizamos aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto é justamente analisar quais são os setores que estão envolvidos na consecução disso daqui. O que vai ser regulamentado? Nós vamos regulamentar a gestão de contratos? Vamos chamar os gestores de contratos. Eles colaboram com a prática e nós colaboramos com a linguagem técnica jurídica, com o conhecimento da legislação. Vamos regulamentar o funcionamento da comissão de contratações? Vamos chamar a comissão de contratações, saber como funciona hoje, saber quais adequações precisam ser efetuadas com base na nova lei de licitações para que ela possa fazer o melhor trabalho possível. Então, essa é a intenção que foi corroborada pelo Tribunal de Contas. Não façam regulamentações que vão exigir que os setores consultem os senhores posteriormente para falar, mas o que você quis dizer com isso daqui? É contraproducente. A gente perde um tempo desnecessário conversando com setores, sendo que isso poderia ser utilizado para trocar os processos de uma forma mais célere. Tá? E aí, dentro da regulamentação, nós temos os requisitos mínimos do regulamento do PCA. Tá? Nós precisamos de prazo de elaboração, consolidação e divulgação, a identificação de quem é responsável por elaborar e autorizar ou aprovar posteriormente esse documento,
Quais são as formas de revisar e alterar, porque nós sabemos que contratempos acontecem e, às vezes, uma contratação não tinha como ser prevista lá atrás, e aí, no exercício de execução, a gente precisa inserir, desde que não seja emergencial, né? E a responsabilização pelo descumprimento injustificado. Então, o servidor tinha a responsabilidade de fazer uma etapa desse processo e não o fez. Por quê? Vamos apurar. No caso de servidores estatutários, nós seguimos as regras do Estatuto dos Servidores Públicos. No caso de servidores seletistas, os dispositivos relativos previstos na CLT. E sempre lembrando que existe o rol de crimes contra a administração pública. Se for constatada uma situação dessa, é dever nosso, como agentes públicos, encaminhar ao Ministério Público para que faça as responsabilizações, as apurações pertinentes. Tá? Prosseguindo, então, nós entramos no ato da Presidência 3, que é o ato que regulamenta o PCA. Ele se inicia com conceitos básicos. A gente precisa saber do que a gente está falando e o que são esses documentos variados que a gente vai utilizar na consecução do PCA. Começando pelo próprio PCA. Ele é um documento de consolidação de demandas para o exercício seguinte, dividido em contratações, mais uma vez, previstas, contínuas e não contínuas. Essa foi uma escolha administrativa nossa, não tem nada prevendo na legislação federal que tem que haver essa divisão de contratações contínuas e não contínuas, mas como isso é um instrumento que vai auxiliar a própria comissão de contratações a gerir os contratos de serviços continuados, em comum acordo com eles, chegamos à conclusão de que seria interessante fazer essa divisão. Eles têm esse mapeamento, quais são os contratos contínuos. Isso está na primeira parte. O que é específico não contínuo que eu vou precisar contratar depois? É um segundo momento do PCA. Tá? DFD é o documento de formalização de demandas, é um formulário em que se dá o detalhamento das necessidades da contratação. Então, aqui eu vou identificar o objeto, dentre outros requisitos que nós vamos falar lá na frente. Tá? Área requisitante é o setor que identifica a necessidade da contratação e preenche essa DFD. Então, por exemplo, nós temos aqui o setor de almoxarifado. Tudo que é material de consumo que fica armazenado no almoxarifado, a DFD correspondente foi preenchida por esse setor. Se nós temos sistemas de gestão específicos da diretoria de finanças, junto com os gestores de contratos e o setor de contratações, eles estabelecem a necessidade dessa contratação continuada do sistema de gestão. O setor da diretoria legislativa, que solicita capas específicas de processos que não podem ser comprados em materiais de papelaria. Eles fazem essa requisição específica. A diretoria jurídica, que pede acesso a bibliotecas jurídicas online. Nós fazemos o levantamento dessa demanda. Então, a área requisitante é sempre quem fica responsável por solicitar a inclusão desse item específico no PCA. Em complemento, nós temos a área técnica. Tá, Danatelli, eu sou do setor de finanças e eu utilizo um sistema de gestão de orçamento, de patrimônio, de tesouraria, mas eu não detenho conhecimento técnico para saber descrever esse sistema. Os senhores vão pedir o auxílio da área técnica, que são os servidores que detêm esse conhecimento técnico para complementar quais são os requisitos para que esse aplicativo a ser contratado atenda às necessidades. Inclusive, a área requisitante e a área técnica, se detiver o conhecimento, pode se confundir no mesmo setor. Depois disso, nós passamos para os objetivos, tá? Eu já analisei a necessidade, eu já entendi que é um instrumento de planejamento, mas quais são os objetivos principais? Primeiro, racionalizar as contratações. Quando eu não planejo, eu pago mais caro. Quando eu não planejo, eu corro o risco de precisar daquele objeto especificamente e não ter lá na frente, porque eu quantifiquei de forma insuficiente. Então, a racionalização das contratações gera economia de escala, porque eu vou comprar em uma quantidade maior e aí o fornecedor vai
oferecer uma proposta com um valor menor, padronizar os produtos, então não é uma caneta cada vez que eu compro de uma vez só, e todas as canetas durante aquele ano vão ser com a mesma qualidade, da mesma marca. Não fracionar os serviços, que é um problema recorrente, que é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Então, eu vou e compro sempre no limite da dispensa, para não fazer licitação. Mas eu podia ter planejado para fazer uma única licitação e não enfrentar esse problema lá na frente. Eu evito o fracionamento do objeto, eu compro uma única vez. E redução dos custos processuais, porque os senhores sabem que tem que ter publicação no Diário Oficial. Essa publicação ela é cobrada por centímetro. Então, em vez de eu fazer 5 procedimentos com publicações, eu faço um único e tenho essa economia processual também. O alinhamento do planejamento estratégico com outras ferramentas de governança é um objetivo também. Ferramentas de governança que entendam gestão de riscos, acesso à informação, transparência, accountability, essa é a ideia. Não só planejar como que eu vou contratar, mas como que eu vou divulgar. Como que eu vou dar transparência a isso? Quando chegar um pedido de acesso à informação no meu SIC ou no meu ESIC, a respeito do PCA, como que eu vou responder isso da forma mais fácil para que o cidadão entenda o que está escrito lá? Tudo isso tem que estar interligado, porque o nosso dever é de transparência sempre. Tá? Subsídio à elaboração da LOA, mais uma vez, o PCA vai ser confrontado com a peça orçamentária pela fiscalização do TCESP, e uma sinalização ao mercado fornecedor. Quando todos os órgãos públicos publicam com uma antecedência significativa quando que ele vai comprar o item X ou Y, o mercado fornecedor pode se planejar. Eu posso participar, sou uma empresa de material de papelaria. Eu posso participar em São José do Rio Preto em março, em Tanabi em abril, em maio em Onda Verde e assim sucessivamente. Então, a ideia é conseguir a melhor proposta, mas também facilitar o mercado de fornecedores que eles consigam se planejar para participar de todos os certames. Tá? O que está dispensado de entrar, então, do PCA? As informações sigilosas. Então, as aquisições, por exemplo, da ABIN, que tenham a ver com a segurança do presidente da República, elas não vão ser divulgadas, porque são informações sigilosas. Eventual compra de armamento pelas Forças Armadas, dependendo da natureza, isso não pode ser divulgado. A divulgação pode ser diferida, lá na frente. É a mesma ideia, por exemplo, de agenda do presidente da República. Dependendo do dia, eu não tenho como divulgar isso agora, porque é uma questão de segurança. Eu posso divulgar a posteriori. Mesma ideia aqui. Se for uma informação sigilosa, não tem que entrar no PCA, porque confronta com a ideia de transparência, de publicidade. Tá? Contratações pelo regime de adiantamento, que são aquelas despesas executadas, por exemplo, em viagens fora do município. Acho que essa é uma realidade muito viva nas câmaras municipais, né? Então, o vereador, em missão oficial, faz uma visita à Assembleia Legislativa e lá executa despesas de alimentação, hospedagem, estacionamento do veículo. Isso não tem como ser colocado no PCA, porque eu não sei quantas viagens os vereadores vão realizar no ano seguinte. O cenário político é muito dinâmico, não tem como a gente ter noção disso. Então, essas contratações, elas são realizadas em um regime específico de adiantamento. Cada viagem realizada faz parte de um processo próprio de prestação de contas com as notas fiscais. Eu não vou ter que incluir no PCA. As contratações do artigo 75, incisos 7º e 8º da nova lei de licitações. Então, guerra, estado de sítio, estado de defesa, para a gente, interessa emergência ou calamidade pública naquela situação específica, reconhecida por decreto, para contratações urgentes que tenham um prazo máximo de conclusão de 1 ano. Então, isso, mais uma vez, não é previsível, não tem como a gente incluir no PCA. E, por fim, as pequenas compras de pronto pagamento. O vereador não foi reeleito, levou a chave do gabinete embora. O novo vereador não tem a chave. Eu vou incluir no PCA essa chave? Tinha como eu prever? Se ele foi embora 31 de dezembro de 2024? Mesma ideia.
seja porque é imprevisível, seja porque é uma despesa ínfima, 10, 15 reais uma chave. Então, essas pequenas despesas também não precisam de previsão. Tá? Nós passamos, então, para o pré-PCA. O pré-PCA é o DFD, é o documento de formalização de demanda que nós falamos lá atrás, que cada setor preenche com as suas necessidades de contratação. Quais são os requisitos? E aqui são os requisitos tanto do nosso ato, quanto daquele comunicado do Tribunal de Contas. Posso colocar mais coisas? Sim. Posso colocar menos coisas? Não. O rol do comunicado 34 é exemplificativo. Mas se a ideia é facilitar o planejamento das contratações, então sempre tem que ser mais ampliativo do que esses requisitos mínimos. Então, primeiro, justificativa da necessidade da contratação. Por quê? A consecução do interesse público. Eu preciso justificar a contratação, a aquisição ou locação de um veículo para que ele atenda às demandas dos vereadores, em visitar os bairros, em comparecer em reuniões com a secretaria. Qual que é o interesse público envolvido nisso? Representação democrática da população. Todas as aquisições têm que ter uma justificativa. Eu não compro esse microfone porque eu gosto desse microfone. Eu compro esse microfone justamente para ter esse diálogo com os senhores, para podermos realizar cursos de capacitação. Essa é a ideia. Sempre façam esse link. Eu preciso comprar ou contratar esse item específico porque o interesse público envolvido é X ou Y. Descrição sucinta do objeto. O que vai ser contratado? É uma mesa, é uma cadeira, é papel, é carro, seja lá o que for. A quantidade a ser contratada, e aí considerem o consumo anual com aquela ideia de economia de escala e, de preferência, consultando todos os setores, porque todos os setores, por exemplo, consomem papel. Se não tiver um setor específico de almoxarifado, conversem entre si, juntem essas informações e façam uma DFD única. Tá? Qual é o valor estimado? Ah, mas se eu fizer a cotação hoje, vai estar desatualizado lá na frente. Não tem problema. A ideia de valor estimado é justamente isso. O valor mínimo hoje é R$450, por exemplo. Mas precisa ser indicado um valor justamente porque essa peça vai guiar o orçamento. Tá? A data de entrega e os critérios de aceitação. Então, quando que eu preciso disso na minha mesa para eu exercer o meu trabalho? Exemplo de São José do Rio Preto. A partir de 2025, nós vamos ter 23 vereadores. Então, os veículos para que esses vereadores se desloquem no município precisam estar aqui hoje? Não, não tem necessidade. É mais despesa com estacionamento, mais despesa com manutenção, despesa com revisão. Então, eu coloco como data de entrega lá na frente, de acordo com a minha necessidade. Grau de prioridade, baixo, médio, alto. E aí, o grau de prioridade aqui não é a prioridade no ano, tá? Não é porque é fevereiro que eu tenho que contratar que é um grau altíssimo. O grau de prioridade tem a ver com, se der errado a contratação, o quão comprometida a execução do serviço público vai ficar. Essa é a ideia, tá? Indicação de vinculação ou dependência com outra contratação. Então, por exemplo, esses painéis que nós temos para os vereadores verificarem o que vai ser votado durante as sessões, eles têm um sistema de gestão legislativa, por exemplo, para ele saber qual que é a ordem. Adianta eu contratar o sistema de gestão legislativa se eu não tenho painel? Então, a gente precisa sempre indicar essas vinculações. Eu preciso do sistema, mas antes do sistema eu preciso fazer a aquisição do painel. Sempre façam esse link. E a identificação da área requisitante, da área técnica e o responsável pela prestação das informações. Por quê? Lá na frente, o órgão que for responsável por consolidar essas demandas e fazer o embrião do PCA, se ele tiver alguma dúvida sobre como colocar aquilo, ou como um maior detalhamento necessário do objeto, ele sabe com quem conversar. O Eduardo, por exemplo, que é o nosso diretor-geral, ele é responsável pela consolidação do PCA.
nós solicitamos acesso a uma biblioteca online. Se, porventura, a nossa descrição do objeto for insuficiente, eu preenchi, responsável pelas informações, Dr. Estevão Pietro. Ele vai solicitar que o Dr. Estevão faça a descrição. Então, sempre pensem em facilitar os trâmites, tá? Depois disso, nós temos um exemplo aqui do nosso cronograma. O nosso PCA segue esse cronograma específico. Mais uma vez, entendo que cada Câmara tem os seus desafios, né? Tem câmaras que têm 2, 3 servidores no máximo. No nosso, nós começamos até 30 de abril com o envio pelas áreas requisitantes dos DFDs à diretoria-geral. Depois, até 15 de maio, a diretoria-geral faz a consolidação e cria aquele embrião de PCA. Até o final de maio, a presidência, que é a autoridade máxima de gestão do orçamento, aprova esse PCA. Possibilidade de inclusão e alteração dos itens. Por que eu preciso disso? Significa uma falta de planejamento logo lá atrás? Não necessariamente. Nós sabemos que as peças orçamentárias são 3, PPA, LDO e LOA. Pode ser que tenha alguma alteração entre a LDO e a LOA. Então, esse é o momento para que essas divergências sejam dirimidas antes do PCA ter a sua versão final. E aí, depois da publicação da LOA, em até 15 dias, são feitas as adequações finais para que esse PCA seja divulgado, tanto no site oficial quanto no PNCP. Ah, mas a nossa parte da LOA não passa por tantas alterações quanto as do Executivo. Acreditem, é possível. Nós já tivemos uma situação no passado em que os parlamentares fizeram uma emenda na LOA, retirando dinheiro do 10º que seria destinado à Câmara para destinar para uma entidade. Então, lá em abril, nós fizemos um planejamento, por exemplo, com 32 milhões, isso caiu para 28. Então, sempre pensem nos cenários, a gente até brinca, né, doutor Estevão, nos cenários mais apocalípticos. Pode ser que isso aconteça. Então, eu vou prever a possibilidade de alteração desse PCA antes da versão final publicada. Esses prazos são de acordo com a necessidade de vocês, tá? Esses prazos foram estabelecidos com as nossas conversas de setor aqui. Não sei quais são os prazos previstos na LOM de vocês, mas façam as adequações pertinentes. Alterações no ano de execução. É possível? Sim, desde que haja uma justificativa aprovada pelo presidente da Câmara, que é a autoridade responsável por aprovar o PCA inicial. Então, surgiu uma necessidade aqui em razão de uma mudança na legislação federal que nos alcança. Se eu não me engano, teve uma mudança em 2021 do sistema de gestão de pessoas com relação às contribuições que iam para a Previdência. E aí teve todo um problema de folha de pagamento de adequação do sistema. É um sistema, é uma contratação contínua e previsível. Só que não tinha previsão no PCA anterior. Então, nós precisamos adequar ainda no exercício de execução. Por quê? É uma obrigação da qual nós não podemos abrir mão. É uma legislação nacional estabelecendo obrigações para a gente. Mas não é emergencial. Porque toda alteração de legislação, quando impõe obrigações para a administração, normalmente tem um prazo de adequação. Então, façam essa adequação, ainda que no exercício de execução do PCA. E, ao final, a previsão de que a divulgação no site oficial e no PNCP para essas alterações será feita no mesmo prazo daquele inicial após a LOA. Quais são os documentos derivados que decorrem do plano de contratações anuais? Então, primeiro, nós começamos com as DFDs, nasceu o PCA. O que decorre do PCA? O calendário de contratação, que é o norte para que o setor de compras, a comissão de contratações, consiga se planejar e não ficar assoberbada com todos os procedimentos. Então, ela é um instrumento de planejamento dessas contratações. Aqui funciona em um diálogo entre a diretoria-geral, que faz a consolidação, e a comissão de contratações. Em um segundo momento, o relatório de riscos.
O relatório de riscos surge quando eu estou executando o orçamento, estou executando o PCA e percebo, a partir da metade do ano, que eu não vou conseguir fazer uma contratação específica. Então é isso, pode não ocorrer alguma contratação até o final do exercício. Nesse caso, a frequência mínima de informações é bimestral, porque nós precisamos fazer esse mapeamento para evitar que nós soframos apontamentos do Tribunal de Contas por falta de planejamento. Por que eu incluí uma previsão de contratação de R$1 milhão, sendo que eu sabia que eu não ia executar? Essa é a ideia. E aí aqui funciona em caráter colaborativo entre a diretoria-geral e todas as áreas requisitantes, mais contratação, gestores, se for o caso, se houver um contrato, e comissão de controle interno. Depois disso, temos como frequência bimestral o envio à presidência, ao menos em julho, setembro e novembro. Mais uma vez, isso não está escrito em pedra. Os senhores podem fazer as adequações que entenderem pertinentes para atender às necessidades das câmaras específicas. As aquisições que não forem realizadas durante o exercício precisam ser justificadas, porque, afinal de contas, eu reservei um valor do orçamento público, isso é, dinheiro que saiu da sociedade e veio para o órgão público executar políticas públicas e ficou parado. Então, se ainda houver a necessidade dessa contratação, mas não foi possível nesse exercício inicial de previsão, eu preciso, primeiro, justificar por que isso não foi uma desídia da parte da administração, porque senão nós vamos responsabilizar o agente na forma prevista lá atrás, e por que ainda é necessário fazer essa contratação. Então, tem esse binômio, justificativa e permanência da necessidade. Tá? Essa era a minha parte. Muito obrigada pela atenção. Fico à disposição para as dúvidas. Em seguimento agora à apresentação das adequações à nova lei na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a gente chamamos a apresentação o Dr. Estevão Pietro, que é diretor jurídico da Câmara Municipal de Rio Preto. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de, além de cumprimentar o público, também cumprimentar as autoridades aqui presentes, e faço isso na pessoa do Dr. Romani, que é uma referência para o Ministério Público, mas, muito além disso, uma referência para todos nós que trabalhamos com o poder público. O meu tema que foi designado hoje, nesta tarde, é o estudo técnico preliminar. Foi esse recorte que foi feito. Então, eu vou começar a partir da palestra da doutora Danatielli, e eu fiz um slide que é simplesmente um caminho para essa intervenção. Nesse primeiro ponto, é a ideia da localização. Aonde que o... Só um segundo. Ótimo. É só para termos aí uma segurança também quanto aos pontos. A ideia é a localização dele. Como vimos ali, fazendo um gancho com o que foi falado pela doutora Danatielli, nós temos, então, os DFDs, que são os documentos de formalização de demandas, formados pelas autoridades requisitantes, ou com auxílio ou não de técnicos. Condensamos tudo em um único lugar. Aqui, no nosso caso, como já foi dito, a diretoria-geral. A partir disso, que nós temos essa compilação das informações, nós estabelecemos o plano de contratação anual. E um dos efeitos derivativos disso, como já foi visto, é a calendarização da contratação. Isso é muito importante, porque, como nós vimos já, a ideia do PCA foi propagada aqui pelo Dr. Tiago, a doutora Danatielli também mencionou, que nós então fazemos uma manifestação quanto a uma eventual programação do particular para se ele vai ou não se valer daquela contratação, se ele vai fazer participação daquele determinado processo licitatório. Mas, para além disso, se nós vemos uma perspectiva interna, a doutora também mencionou a respeito disso, mas há duas preocupações. A primeira é do próprio servidor, dos agentes de contratação, que eles precisam ter tempo hábil para essa realização, e um outro
isso aqui é um caso totalmente hipotético, mas o cuidado que talvez temos que ter de sermos capturados por eventuais contratações feitas à luz do dia. Em que sentido? Vemos, por exemplo, trazendo aqui por um exemplo de uma determinada Câmara Municipal. Se eu consigo me eleger e ainda sou presidente dessa Câmara, num determinado momento é natural que eu responda que eu precise me relacionar com a sociedade ou parte da sociedade. Então, para isso, por exemplo, eu vou na banca de jornal, eu vejo que ali o Dr. Matheus, a empresa do pai dele, tem 30 anos de sucesso, faço ali um agradecimento em plenário ou uma moção. Tem uma outra situação que me desagrada, eu faço uma também moção de repúdio quanto a isso. A ideia é o seguinte: isso tudo, essas moções, que é esse o primeiro momento que eu queria deixar claro, que contratações não são moções. Por quê? As moções são muito mais ligadas aos meus anseios internos, a uma subjetividade, o que não pode se ter na contratação. E a ideia, dentro dessa calendarização, é dar também essa segurança, para que não sejamos pegos com contratações surpresas, ou que não há tempo hábil para que sejam feitos estudos profundos a respeito disso. Então, dentro dessa parte de calendarização, quando eu faço o plano de contratação anual, o próximo passo a ser seguido dentro da administração é o estudo técnico preliminar. Então, portanto, é isso que eu quero dizer quando eu falo da ideia do iceberg. Por quê? A massa mais densa é aquela que nós não vimos. E é isso que geralmente acontece. Toda a parte que os agentes de contratação, toda a administração como um todo, vão realizar a elaboração da licitação, ela nem sequer, às vezes, é vista pelo particular. Então, é esse o cuidado que precisa ter, sendo que a maior parte é justamente essa, é a fase preparatória, é a fase interna da licitação. E aí nós vamos ver, então, a ideia desse chamado, então, estudo técnico preliminar. Será que de fato se trata de uma inovação? Primeiro de tudo, como eu já havia dito a respeito da localização dele, aqui eu faço só um outro ponto, uma ressalva importante, que é a seguinte: o estudo técnico preliminar, ele serve de subsídio para a elaboração do anteprojeto, do projeto base, ou especificamente do termo de referência. E isso é um cuidado porque nós vimos que, depois veremos, o estudo técnico preliminar não é uma ferramenta nova, pelo menos em âmbito federal. E o que acontecia? Eram feitas as contratações, feita ali toda a fase licitatória, tinha o termo de referência, ia para o jurídico fazer parecer e percebia a ausência do estudo técnico preliminar. Logo, eles corriam e faziam um estudo técnico preliminar com base no termo de referência. E a verdade é o contrário. O estudo técnico preliminar tem que servir de base para o termo de referência e não o contrário. Inclusive, há acórdãos do Tribunal de Contas da União nesses apontamentos, dando esses apontamentos. Então, esse é a ideia de localização, há que seguir esse critério quanto ao estudo técnico preliminar. Quanto ao surgimento dele, diante já mencionado desse acórdão, nós vemos então que ele não é uma figura nova. Ele já fazia menção, ainda que indiretamente, na própria Lei 866. Quando nós vamos ver lá no seu artigo 6º, inciso 9º, da Lei 866, dizia a respeito do projeto básico e dizia o seguinte, aspas, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Portanto, essa ideia da localização do estudo técnico preliminar se reforça desde a 866. E foi a partir dela que nós tivemos, dentro do âmbito federal, a sua regulamentação. A primeira delas já foi uma instrução normativa de 2017, onde ainda era chamada de estudo preliminares. E se nós fizermos uma comparação, naquele seu artigo 24, nós percebemos que muitos dos requisitos que hoje estão na 14.133 já estavam nessa instrução normativa de 2017. E depois tivemos mais duas instruções normativas sobre o estudo técnico preliminar. A 40 de 2020 e a 58 de 2022, que foi a única que foi feita já com a vigência da 14.133. Então, o que, na verdade, a 14.133 inovou foi condensar o estudo técnico preliminar. Aqui só foi, na verdade, condensar e democratizar a todos os órgãos, a todos os entes federativos. Aqui, talvez, o cuidado, que é aquilo que advertimos logo pela manhã, de que, apesar de que, muitas vezes, temos a percepção de que se trata uma condensação de normas já tidas no ordenamento, às vezes de aplicação única no âmbito federal, mas não podemos nos valer unicamente das experiências federais.
Precisamos aquela ideia de não interpretar a lei pelo retrovisor, precisamos de novas interpretações, partir então de um novo cenário. E aí, dentro disso, nós vamos nos pautar da Lei 14.133. O estudo técnico preliminar, dentro da ideia trazida pela manhã, que a lei agora ela foi realmente minuciosa, é quase uma codificação ali da licitação e dos contratos, no seu artigo parágrafo 1º, ele trata, na verdade ele trata no artigo 6º, inciso 20, o conceito de estudo técnico preliminar, e esse conceito ele elucida quais são as razões do estudo técnico preliminar, que ele diz que é um documento constitutivo de primeira etapa do planejamento, então aquilo que eu havia falado, é a fase interna, é a fase de planejamento, de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e aí da base, anteprojeto, termo de referência e tudo mais. Com isso, o que nós percebemos? Percebemos, então, que o que se busca dentro de um estudo técnico preliminar é eu conseguir definir claramente qual o problema e, na sequência, quais são as soluções que estão dispostas no mercado. Com isso, eu chego a uma segunda certeza. Estudo técnico preliminar não é sinônimo de contratação. Pode ser que, ao se fazer um estudo técnico preliminar, se perceba que há uma inviabilidade técnica, orçamentária, que não viabiliza a contratação. Então, ou seja, sempre haverá estudo técnico preliminar, sempre haverá contratação com o estudo técnico preliminar, mas nem sempre haverá estudo técnico preliminar para a contratação. Isso tem que ter esse cuidado quanto a isso. Parece a ideia de um trabalho que não vai ter frutos, mas muito pelo contrário, nós temos que ter a perspectiva de que, às vezes, o melhor cenário é a não contratação. Talvez a não contratação alcance o interesse público. Então, quando nós vamos ali no seu artigo 18, parágrafo 1º da Lei 14.133, ela me dá um rol de elementos exaustivos a respeito de quais são esses elementos que precisam constar no estudo técnico preliminar. E são 13 elementos. Poxa, tudo bem, parece muito. E aí eu vou procurar, dentro do ordenamento, alguma salvaguarda, enfim, uma minimização destes elementos. E a própria lei nos dá, mas aí há um cuidado quanto a isso, que é o seguinte, que é essa ideia do ponto 3. Desses 12 elementos, no parágrafo 1º, a primeira parte, me diz que eu preciso apenas de 5 elementos. Meu estudo técnico preliminar precisa constar apenas de 5 elementos, que são descrição da necessidade da contratação, estimativa das quantidades para a contratação, estimativa do valor da contratação, justificativa para o parcelamento ou não da contratação e posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade. Esses 5 são obrigatórios. Tá bem, então os outros 8 são facultativos? Não necessariamente, por quê? O próprio dispositivo do parágrafo 1º, na sua parte final, diz que eu preciso justificar. Então, não basta eu não fazer, eu vou ter que analisá-los e justificar, então, enfrentar os elementos que não vão ser utilizados. Aí é o cuidado. Por quê? Como a gente já havia dito, a ideia da localização do estudo técnico preliminar, ele é uma fase, então, que antecede a criação do meu projeto básico, do meu termo de referência, principalmente aqui vamos levar ao termo de referência. Se eu faço um cotejo com a lei a respeito dos elementos obrigatórios do termo de referência, eu percebo que existem outros 3 que são obrigatórios para o termo de referência. Então, se eu não enfrentá-los agora no estudo técnico preliminar, eu vou ter que enfrentar dentro do termo de referência. Daí ao cuidado do retrabalho. Ora, nesse primeiro momento eu não vou utilizá-los, mas eu tenho que enfrentá-los para dizer o porquê que eu não vou usá-los, o motivo de que não serão contemplados no meu estudo técnico preliminar. Mas, obrigatoriamente, no momento seguinte da licitação, eu vou precisar fazer isso no termo de referência. Então, aqui o cuidado. E quais são esses outros 3 elementos? São os requisitos da contratação, o levantamento do mercado e a descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ter cuidado. O estudo técnico preliminar, ele não tem como se fosse, apesar que a lei nos auxilia muito nisso, mas não há a ideia de um projeto fixo quanto a isso. E por quê? Se nós formos ver, eu me lembro uma vez, quando estava discutindo a respeito da regulamentação desse tema, com a doutora Danatielli, com outros colegas, com o doutor Fábio, até com o Alessandro, aqui também, que faz parte da licitação, o agente de contratação, a ideia seria o seguinte:
nós começamos a ver que havia estudos técnicos preliminares que não refletiam a nossa realidade. Para se ter uma ideia, tinha um estudo técnico preliminar do Tribunal de Contas da União com 130 páginas. Outros do Tribunal Regional Eleitoral com dezenas de páginas. E a ideia não é essa. Eu não posso inviabilizar o trabalho dos servidores da casa por meio de uma minuciosidade que às vezes não será necessária. Contudo, o que temos que ter cuidado é sempre a ideia do que serve cada passo da licitação. O estudo técnico preliminar é eu desenhar o meu problema e as soluções de mercado, para que na sequência o termo de referência possa dizer qual é o objeto correto dessa contratação. Daí porque a necessidade, por isso aí também talvez a ideia do iceberg, porque tudo isso poderá garantir a eficiência da minha contratação. Se nós lembrarmos a palestra da doutora Letícia logo pela manhã, 2 menções que ela deixou claro foi eficiência e planejamento. E o estudo técnico preliminar reflete muito isso. Então, portanto, a gente sabe que pode ser um estudo que no começo tenhamos alguma dificuldade, precisamos enfrentar diversos elementos que neles estão, mas que depois isso terá, de fato, assim como existe já uma ideia dentro das próprias procuradorias, editais e contratos, de padronização. Poderemos estabelecer estudos técnicos preliminares padronizados, ou até também, talvez aquela ideia, como foi dita pela manhã, utilizarmos de outro órgão desde que temos este convênio. Aí o cuidado, porque, por exemplo, no âmbito federal, isso é possível. Para aqueles estados e municípios que não se utilizam de um sistema próprio, desde que se faça por meio de um termo de acesso, é possível que eles se valham da chamada ferramenta do ETP digital, Estudo Técnico Preliminar Digital. Então, é possível fazer isso. Daí, então, que outros municípios, se tenham essa comunhão de sistemas, se tenham esse cuidado, se tenham a regulamentação para tanto e a formalização desse instrumento, a formalização para a utilização desse instrumento, é possível fazer essa comunhão, pelo menos na minha percepção. E um último ponto é quanto à ideia do estudo técnico preliminar, se eu preciso ele para absolutamente tudo. Como eu disse, a ideia é planejar. Então, nesse primeiro momento, aquilo que já foi dito pela doutora Donatelli quanto à ideia do plano de contratação anual é a mesma. Ou seja, eu tenho que tratar com a ideia, aquilo que é muito bem tratado na economia, talvez no direito nem tanto, da ideia de risco e incerteza. O que eu trato é a questão de o quão previsível é aquela determinada contratação ou é aquele determinado evento. Não sendo, eu não posso exigir que ele conste no plano de contratação, nem tampouco que ele se valha, que devemos fazer um estudo técnico preliminar diante de uma calamidade, de uma emergência. Isso não é viável. Então, a lei, isso parece que fique muito claro. Só que há depois uma abertura, que podemos regulamentar sobre isso. E foi exatamente isso que fizemos aqui na Câmara. Diante do ato da presidência número 4, nós estipulamos alguns cenários de que não necessariamente a lei trata, tirando, claro, essa parte de emergência, mas tratamos, dentro da ideia, quais outros cenários que seriam possível não ter o estudo técnico preliminar. E nós utilizamos aqui sentamos, né, doutora Donatelli, e conversei também com o doutor Fábio, ambos aqui são os procuradores legislativos dessa casa, a respeito de como, ao mesmo tempo, nós não seria necessário desprender uma tarefa a mais para os servidores, mas, por outro lado, termos segurança na contratação. E o que nós nos utilizamos? Se nós formos no artigo 75 da 1433, que se trata das dispensas de licitação, ela trata quanto à ideia de valores. Ela começa com valores fixos. Obra de engenharia 100 mil, serviços de compra 50 mil, e depois elas vão sendo, diante da correção monetária, atualizadas. Nós entendemos que, às vezes, para a nossa realidade, pode ser um valor demasiado. Então, nós tratamos de estipular uma trava, que é 45% desses valores. Então, nós vamos ter 45% desses valores, lembrando que esses valores são progressivos no tempo, eles não serão estáticos, mas teremos, então, esse cuidado. Abaixo desse valor, portanto, abaixo de 45%, não será necessário um estudo técnico preliminar, para além daqueles cenários que disse, como emergência, calamidade e coisas do tipo. E um outro cenário que não é necessário é quando se torna uma compra ou uma utilização recorrente de um determinado serviço. Nesses casos de serviço contínuo, seja aí, então, ou mesmo durante um contrato em que temos que fazer termos aditivos, apostilamentos, ainda com modificações quantitativas, mas que não tenha alterado
volto à ideia do estudo técnico preliminar, que não tem alterado as soluções que o mercado me coloca, o problema que ali está, não há essa necessidade. Então, aqui também fazendo um gancho, e aqui já finalizo, com essa ideia de que o estudo técnico preliminar ele serve para esse objetivo, né? Como bem disse, problema e soluções. Se eu me deparo com uma nova contratação, de que eu percebo que o mercado me apresenta ainda continua sendo a mesma solução, eu tenho o mesmo problema e as mesmas soluções, eu posso muito bem fazer referência ao estudo técnico preliminar antigo. Claro, desde que isso devidamente regulamentado, e, em segundo lugar, desde que eu faça as atualizações orçamentárias, pesquisa de mercado, enfim, faça essas atualizações que acabam sofrendo a erosão do tempo. Bom, são essas minhas considerações, agradeço imensamente pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Estevão. A próxima etapa desse painel são as apresentações das câmaras municipais da região metropolitana de São José do Rio Preto. Antes de anunciar o doutor Marcelo, a gente gostaria de agradecer novamente, agora da minha parte, o doutor Carlos Romani pela presença, pela atuação e pela atenção ao encontro, à conferência, e anunciar o doutor Marcelo Zola, assessor jurídico da Câmara Municipal de Tanabi, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor doutor Estevão Pietro, diretor jurídico da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, excelentíssima senhora doutora Danatiele Luiz Moitim, procuradora legislativa da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor doutor Matheus Lucato, juiz de direito da comarca de Olímpia, excelentíssimo senhor doutor Carlos Romano, digníssimo promotor de justiça da nossa comarca de São José do Rio Preto, integrantes do Poder Legislativo, autoridades dessa augusta casa, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaríamos de saudar a ideia da realização do evento e tão grande importância e relevância, não só para a região, como também a nível nacional, uma vez que o tema escolhido é de grande interesse de todo o Parlamento Municipal brasileiro. As preocupações e os planos sobre a regulamentação da nova Lei de Licitações 14133, em uma visão mais pragmática, de vivência cotidiana, nos meandros do Poder Legislativo Municipal interiorano, é o que nós vamos abordar aqui agora. Em primeiro lugar, temos que destacar que a Lei 8666, em uso há mais de 3 décadas, foi por demais utilizada, dissecada, vivenciada, analisada por todos os tribunais estaduais, regionais, pela Corte Infraconstitucional, pelo Areópago Excelso, milhares de vezes, servindo de parâmetro para todos os operadores, entidades da administração e particulares que dela utilizam para contratar com o poder público. Contudo, a nova lei, além de inovar completamente todo o regramento de compras e de contratos da administração, com substanciais alterações de todas as ordens, deixou todos os interessados que dela dependem, seja direta como indiretamente, sem nenhum parâmetro a ser seguido ou até mesmo sem referência, dadas as alterações profundas que estão inseridas. A nova Lei de Licitações revogará a Lei Geral de Licitações 8666, a Lei do Pregão 10.520 e o Regime Diferenciado das Contratações 12.462. Constata-se na nova Lei de Licitações a ênfase à transparência, a eficiência nas contratações públicas e a migração para o formato eletrônico, que sem dúvida nenhuma é muito mais importante e eficiente do que a licitação presencial. As sensíveis mudanças introduzidas pela nova lei trazem sérias preocupações, principalmente no âmbito do Poder Legislativo, cuja estrutura administrativa de efetivos é por demais reduzida e, no máximo, a alguns servidores.
já explanado aqui, inclusive no período da manhã. Já com idade avançada, com entusiasmo ofuscado, próximos de suas aposentadorias, sem falar na limitação e na desatualização dos equipamentos tecnológicos, nos sistemas de navegação, na precária estrutura da rede sem fio, obrigando a traçar um plano de planejamento que vai desde a substituição, modernização, atualização dos computadores, até o investimento em capacitação contínua do pessoal operacional, através da participação em cursos, palestras, debates, trocas de ideias e seminários. Bem ainda, como já explanado aqui, na necessidade de uma cooperação administrativa, poder executivo e legislativo. Preocupações outras existem quanto às imposições da nova lei, tais como a prevalência das licitações eletrônicas, o planejamento, que passa a ser de extrema relevância, a preponderância da melhor técnica para as contratações, a obrigatoriedade do estudo técnico preliminar, a questão da governança e da integridade. Com a vivência constante nos parlamentos municipais, desfraldamos aqui algumas bandeiras que, a nosso ver, são necessárias nesse momento. Sendo a primeira no tocante à mitigação ao apego exacerbado das formalidades, a segunda, da pacificação e uniformização do entendimento dos agentes de fiscalização do egrégio Tribunal de Contas sobre a nova lei, evitando situações de entendimento pessoal sobre cada ponto a ser fiscalizado. Isso é o que muito nós sentimos nas câmaras quando da fiscalização dos agentes. Cada ano vem um agente e cada um entende um assunto de uma forma. Então, para nós que vivenciamos ali, hoje está correto, o ano que vem tal situação já não é apontada, então fica muito difícil. A terceira, como sendo a necessidade de modulação gradual às exigências da nova lei. Em quarto lugar, o aproveitamento das formas e dos atos administrativos, enfatizando o bom senso e a boa-fé, trazendo a inovação quanto ao conceito já pragmatizado de sempre haver apontamentos e não existir elogios ou observações relevantes positivas em prol dos servidores e dos agentes políticos. Em quinto, a criação de grupos de aperfeiçoamento ministrado pela própria Corte de Contas, já que sua função constitucional é o auxílio ao Poder Legislativo, para fazer cair por terra o conceito pré-concebido de punição e, em sexto, a preocupação com a segregação de funções, haja vista que o quadro pessoal do Legislativo, como já dito, é costumeiramente reduzido, e a nova lei prevê a figura do agente de contratação como primordial, além dos fiscais de contrato. Uma questão de grande relevância, que gostaríamos de destacar também, é quanto ao poder discricionário, conveniência e oportunidade do administrador público, que agora terá grande ênfase nas situações da nova lei de licitações, esperando que seja respeitado pela Corte de Contas, que os agentes de fiscalização tenham ciência de que existe essa questão e ela é inerente a todo administrador público. Já quanto à regulamentação propriamente dita da nova lei, já explanado aqui também, a qual, aos olhos de alguns doutrinadores, foi redigida na visão exclusiva do governo federal, esquecendo-se das peculiaridades vivenciadas pelos municípios desse rincão brasileiro. A regulamentação sobre os limites para enquadramento dos bens de consumo comum e de luxo, a regulamentação sobre a pesquisa de preços, regulamentação sobre as formas de dispensa de licitação e as contratações por inexigibilidade. Outra inovação quanto aos novos valores foi bem recebida, pois os anteriores já estavam defasados. A regulamentação do agente de contratação, da equipe de apoio e dos fiscais de contrato. Também a necessidade de regulamentação das formas de utilização do credenciamento, da pré-qualificação, do procedimento de manifesto do interesse. Por outro lado, abrange pontos positivos que devem ser ressaltados, uma vez que atualiza o valor das contratações diretas a um montante mais adequado à nossa realidade atual, proporcionando redução dos custos operacionais inerentes a todo o processo,
trazendo facilidade e maior agilidade às contratações corriqueiras e de pequeno vulto. Ademais, possibilita tempo maior de vigência para os contratos, que poderão chegar até a 10 anos, o que certamente diminuirá o volume de trabalho para a manutenção das atividades cotidianas dos órgãos municipais. Em síntese, senhoras e senhores, são essas as considerações que gostaria de me fazer, agradecer pelo evento e dizer que é de grande valia para nós que laboramos nessa lida diária aí nas câmaras municipais e nos municípios. Obrigado. Com certeza de grande valia para todos nós que operamos com direito, doutor. Em sequência, ainda no painel da apresentação das câmaras municipais da região metropolitana de Rio Preto, doutor Vinícius Siqueira Pardo Rodrigues, que é procurador legislativo da Câmara Municipal de Neves Paulista. Com a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Queria agradecer a pessoa do doutor Estevão por ter me convidado, todos os servidores do Legislativo, em nome da doutora Danatiele, em nome do doutor Matheus, as autoridades aqui presentes, colegas de profissão e o público aqui presente. Uma boa tarde a todos. Eu estou aqui um pouco para explicar a situação da nova lei de licitações em relação ao meu cotidiano, ao cotidiano de uma Câmara de 5 servidores e um município de 9.000 habitantes. Realmente, eu achava que eu estava entendendo a Lei 866. Eu nasci bem depois que ela já estava instituída. E quando eu achei que eu estava dominando, veio uma nova lei. Mas, de qualquer forma, no município, numa Câmara onde eu atuo, que a dispensa de licitação, o contrato mais caro que eu tenho não chega nem a 50% do inciso 2 do artigo 75, basicamente a única forma que eu tive foi regulamentar a dispensa da licitação na Câmara. E eu fiquei pensando, até agradeço a doutora Danatiele pela aula ministrada aqui realmente, como que eu ia formular um plano de contratações anual para uma Câmara que não gasta nem 420 mil reais em contratos. São 8 contratos, basicamente não chegando nem a 5.600 reais mensais. Falei, poxa, não tem setores na Câmara, cada setor é o servidor responsável. Eu sou o setor jurídico, o contador, a parte de contabilidade, o tesoureiro, tesouraria, e realmente, como que eu ia aplicar a nova lei de licitações através das exigências do Tribunal de Contas, que são muitas, não são poucas, todos conhecem, e como que eu conseguiria aplicar? Onde uma cidade pequena, a política vale mais do que a lei? Essa é a questão. O presidente de Câmara não quer alterar o que está ali. A velha pergunta, o Tribunal de Contas apontou? Não. Então segue o jogo. Isso é complicado. Eu estou há 4 anos na função e são servidores que têm mais de 25 anos de carreira ali. Eles não querem mudanças. Então, a minha realidade em relação a essa lei de licitações é como vou instituir novas funções dentro de servidores com 25 anos de carreira. É mais uma crítica à Câmara onde eu atuo. Mas, de qualquer forma, em outubro desse ano, a gente regulamentou, através da Resolução 006 de 2023, em conjunto com o Dr. Lucas, da Câmara de Mirassol, que eu tenho muito contato, e acabamos estipulando essa resolução, dirimindo as diretrizes da dispensa de licitação. Basicamente, vai tomar conta agora da Câmara de Neves Paulista, por conta dos valores dos contratos. Mas o grande problema aqui é a questão do PCA e do estudo técnico preliminar. Como que seria feito? Basicamente, que o presidente da Câmara virou para mim e falou, coloca na resolução que não vai precisar do ETP. O PCA a gente vê de fazer. Nós pensamos de fazer. Eu fiquei pensando, mas como? Como que eu vou contratar um software jurídico e tudo mais, um software de disponibilidade de boletins de publicação sem um estudo? Qual que está mais viável hoje no mercado? Nenhum servidor quer alterar a forma de trabalho. Eu fiquei imaginando, como que eu faço isso?
Que nem a dúvida do colega de Urupês ali, o Diego. 3 servidores. Eu imagino o desespero dessa pessoa, cara. Em 5 a gente já está passando... Eu estou passando mal lá na Câmara. Mas, enfim, a nova lei de licitações trouxe diversas mudanças. Igual o Dr. Sérgio Sequeira falou aqui no ciclo de debates, é uma lei mais didática, dispõe através dos princípios, fala qual que é toda a sistemática a ser seguida e realmente não entende o porquê que ainda não está sendo aplicado. Já se passaram os 2 anos de vacância, foi suspensa e realmente ainda não tem uma definição. A grande questão aqui é se realmente as autoridades de cidades pequenas vão ter condições de aplicarem isso. O que o Dr. Tiago falou hoje cedo sobre a criação de consórcios, gente, a realidade de uma cidade pequena é que a prefeitura odeia a Câmara e a Câmara odeia a prefeitura. Não vai ter ligação, não vai ter como fazer um consórcio. Como que eu vou fazer um estudo técnico de engenharia numa Câmara que não tem nem engenheiro, igual ele comentou? Fica nesse grande problema, nesse grande impasse. Eu não entendo se o Tribunal de Contas tem essa visão de todas as dificuldades que um órgão pequeno tem para poder fazer tantas exigências. Infelizmente, essa é a minha realidade, eu não sei como que é a realidade dos demais, mas assim, finalizando minha fala, agradeço a Dona Tiele, já liguei diversas vezes aqui na Câmara, conversei com ela, tirei várias dúvidas, uma excelente pessoa. Conheci hoje o Dr. Estevam, obrigado pela aula, foi excelente. Poderia abrir mais cursos desses para nós, fico muito agradecido. Primeira vez que eu conheço o Dr. Matheus, um prazer. E é isso. A minha fala final é, realmente, a 14133 veio para ajudar ou veio para exigir mais dos municípios que não têm condições e servidores capacitados para poder efetuar essa lei, para poder dirigir essa lei? Obrigado a todos. Em sequência, agora, ainda no mesmo painel, com a palavra o Dr. Carlos Romani, promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Dr. Matheus, cumprimento todos aqui da mesa, Dr. Estevam, Dr. Natiele, e a todos os presentes. Agora, acabou de chegar o presidente da Câmara Municipal aqui de Rio Preto, a quem eu cumprimento, aos componentes da mesa também que estavam comigo. Foi uma pena ficar só 10 dias como prefeito, em exercício. Ele poderia ter ficado mais tempo. A gente podia ter arrumado mais netos para o vice-prefeito ficar mais tempo lá nos Estados Unidos, né? E nosso presidente aqui da Câmara poder ficar mais tempo como prefeito em exercício. Teve um deputado até falou que ele não pode ficar gostando da coisa, né? Mas nós não viemos aqui falar a respeito disso. Quero dizer a vocês... Aliás, primeiro quero parabenizar pelo evento. Infelizmente não pude vir de manhã. Eu tinha me comprometido a vir, mas tivemos 2 eventos. Um, o Dr. Sérgio foi em Bilce, e eu tive que recepcionar o pessoal de São Paulo, porque ele é secretário executivo da promotoria e eu sou vice-secretário. Então eu tive que fazer as vezes dele, porque ele estava no Ibilce. E quero parabenizar por esse evento. Aqui é um momento de aprendizagem para todos nós que atuamos nessa área. Em especial, eu como promotor aqui em Rio Preto, do patrimônio público, né? E tudo que chega do Tribunal de Contas vem lá para a minha mão, né? Então, a gente já recebe o prato pronto, tudo, né? Todos aqueles estudos e tal, e vamos tomar medidas, né, com relação ao executivo, aos legislativos dos municípios que compõem a comarca. Mas eu quero dizer a vocês que estão aqui presentes,
das outras câmaras municipais, do próprio Poder Executivo, dos legislativos aqui, que o Ministério Público realiza, através da Escola Superior do Ministério Público, e eu vi aqui, temos a Escola do Legislativo, a Escola Superior do Ministério Público realizou vários eventos envolvendo essa nova lei de licitações, da qual eu participei, salvo engano, de uns 3 ou 4, né? Com os maiores juristas, os maiores técnicos também, envolvendo a questão orçamentária. E nós estamos, em relação a essa nova lei, né, já, de uma certa forma, quem pôde e teve a oportunidade de participar dos eventos da Escola Superior do Ministério Público, a ter uma melhor qualificação para trabalhar em relação ao que vai vir, né, em relação a essa lei, né, já que foi suspensa sua efetividade, como já mencionado aqui. E eu espero que vocês que tenham aí um enfrentamento com o Ministério Público, talvez não tenham tanta sorte como aqui em São José do Rio Preto. Por quê? Porque os promotores têm que estar bem qualificados e atualizados para trabalhar não só com a nova lei, mas com a lei atual ainda que está em vigência, né? E conhecer profundamente todos os seus efeitos, seus objetivos. Por quê? Porque, na verdade, essa lei veio transformar o legislativo e o executivo como se fosse uma grande empresa privada. Tem que ter planejamento, tem que ter previsibilidade. Colocou como se fosse o executivo e o legislativo uma grande empresa privada. Só não temos que ter lucro, mas, né, como a empresa privada tem, uma grande empresa privada. Não podemos ter lucro, né, mas nós temos que ter efetividade e aplicabilidade. Vejo aqui meu colega de Nova Aliança, Neves Paulista, né? Eu já fui promotor lá de Nova Aliança, porque pertencia aqui a Rio Preto, na época que eu vim para cá, da preocupação que ele trouxe. Essa preocupação que ele trouxe é uma preocupação que eu vejo todo dia na minha promotoria, que eu tenho que saber trabalhar com ela. Ele não precisa dizer isso para mim. O que ele disse ali, quando eu estava sentado ao lado dele, eu vejo todo dia. A má estruturação de muitas câmaras municipais. Muitos funcionários com 25 anos, como ele disse, né, que não querem se atualizar, como essa nova lei está querendo que seja tudo atualizado, né, tudo transparente. Então, eu como promotor, aqui pelo menos em Rio Preto, dos municípios que compõem a comarca, graças a Deus eu tenho uma visão mais ampla. Eu tenho uma visão mais, vamos assim dizer, evoluída, e entender esses problemas, e compreender esses problemas. E desde que a gente não tenha má fé, desde que a gente não tenha dolo no desvio de conduta, a gente tem que entender das dificuldades enfrentadas por todos esses funcionários, por toda essa falta de estrutura que todos os municípios menores têm, e que a gente tem que entender isso também. Então eu espero que vocês tenham, nas comarcas que estão fora aqui de São José do Rio Preto, né, a sorte de ter um promotor que esteja qualificado para entender tudo isso. Não só pegar a visão da lei, nua e crua, mas ter uma visão mais ampla, uma visão que possa ser um tanto quanto humanista, entender e interpretar. E eu, por exemplo, eu sou formado em administração de empresas. Para poder entender tudo isso aí, eu dei aula na faculdade, muitos anos, de direito administrativo. Falava da LOA, quantas vezes eu dei aula sobre a LOA, entendeu? Então, eu espero que os promotores novos, aqueles que estão entrando na carreira agora, e os que já são mais antigos como eu, possam
fazer cursos, se aprimorar, entender, interpretar, participar de eventos igual a esse, aqui, sentado como eu fiquei, quase 1h30, aprendendo também, enriquecendo os meus conhecimentos que eu já tenho adquiridos dos 36 anos de carreira que eu já completei. Então, portanto, quero parabenizar este evento, né? Para mim foi novamente um motivo para estar aqui, para aprender, para atualizar, né? E eu espero que essa lei, que na verdade ela deveria ser, vamos dizer, destacada para um país que não seja o Brasil, né? Talvez seja até para os Estados Unidos, sei lá para a Inglaterra, mas trouxeram para lá e colocaram aqui coisas que talvez a gente não possa até, vamos dizer, conseguir concluir ou atingir os objetivos que essa lei deseja. Mas pelo menos vamos lutar para melhorar, lutar para evoluir, né? E não ficarem estagnados. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Romani, pelas considerações. Agora, pausa para o café de 10 a 15 minutos. Se me permite? Claro, claro. É só fazer, então, uma menção de que nós vamos fazer um breve intervalo curto e depois nós vamos contar com a participação da UVESP. Nós vamos contar ainda com o Dr. Williams, que vai ter, então, um momento para tirar todas as dúvidas. Ele vai compartilhar aí o seu know-how dado à regulamentação da 1433 em diversos municípios, parlamentos também. E vamos contar com a formalização ali da UVESP. Contamos com a doutora Silvia, com o Dr. Mesiara e com o nosso presidente Paulo Paulera para fazer as considerações sobre a UVESP, a capilaridade que ela possui e aí, por consequência, em decorrência, o encerramento desse evento. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado.